Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do Quintas ATI. Referente ao mês de novembro, agora, né, o penúltimo mês do Quintas ATI de 2014. E hoje a gente tem dois amigos e parceiros, o Flávio Honda e o Rodrigo Chaves, que vai estar passando um pouquinho para a gente do que é o DHCP Failover no Windows Server 2012. Flávio, Rodrigo, é com vocês. Deixa eu testar aqui. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Perfeito, pode continuar. Beleza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o Eduardo Senna e o Thiago Guirotto pelo espaço aberto no Quintas ATI. Realmente é um evento muito bacana, uma iniciativa bem bacana da comunidade técnica. E eu sou o Flávio Honda, sou certificado Microsoft, MCP, MCTS, MCSA e faço parte também do grupo NTAC da Microsoft. Então, aí meus contatos, meu e-mail, flavio.honda@hotmail.com, meu blog e meu Facebook. Fiquem à vontade para me contactar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Chaves. Trabalho com TI já há algum tempinho, em especial com Windows Server, produtos Microsoft, tenho algumas certificações. Aí tem meu e-mail, meu Skype, meu Face. Fiquem à vontade também para quem quiser entrar em contato. Bom, pessoal, vamos dar aí agora início realmente à nossa apresentação. Vamos ver o que a gente vai abordar aqui na nossa agenda. Antes de nós abordarmos a questão do recurso do DHCP Failover, né, que é um recurso novo no Windows Server 2012, nós vamos explicar um pouco dos conceitos básicos do DHCP. Explicar o que é o DHCP, como ele funciona no processo de concessão, de endereçamento IP, como o cliente conversa com o servidor DHCP e assim por diante. A gente vai mostrar isso nos próximos slides. Também vamos falar um pouco sobre alta disponibilidade em versões anteriores do Windows Server 2012, né? Por exemplo, no Windows Server 2008 R2. Sem o DHCP Failover, como nós trabalhávamos? Quais eram os cenários possíveis que a gente podia trabalhar? Então a gente vai comentar um pouco para a gente ter um embasamento, saber como eram as versões anteriores e como nós temos agora, como a gente pode trabalhar com o Windows Server 2012 e DHCP Failover. Vamos também comentar dos dois modos existentes de Failover, no DHCP Failover, que é o Load Balance e o Hot Standby. A gente vai explicar cada um deles, né? E a ideia depois é que nós fazer um lab para vocês, fazer uma demonstração, mostrar na prática realmente como funciona, né? Configurando os dois modos do DHCP, tanto o Load Balance como o Hot Standby, e também como configurar o DHCP Failover antes disso, né? Bom, vamos lá, pessoal. A gente sabe aí, quem está no dia a dia de TI, o que é um DHCP, mas só para não fugir aí da apresentação. DHCP é um padrão IETF, que é Internet Engineer Task Force, foi projetado para reduzir a carga administrativa e a complexidade de configuração dos hosts de uma rede baseada em TCP/IP. Ou seja, para que um administrador de rede, alguém do suporte, não tenha que configurar um IP manual, cliente a cliente, máquina a máquina, e também não ter que fazer esse controle aí muitas vezes por planilhas ou algum outro tipo de recurso, foi criado o serviço de DHCP, ou seja, ele automatiza a distribuição de IPs, ele centraliza e ele facilita o gerenciamento no seu dia a dia aí. Então, se a gente for imaginar numa rede pequena, talvez seja fácil você configurar um IP manual. Porém, quando a gente fala aí de uma rede grande, não precisa nem ser muito grande. Você começa a ter uma rede de 10 máquinas, 20, você vai aumentando o número, você vê que configurar o IP manual não é a melhor solução. Nós temos algumas exceções, algumas recomendações, que para servidor, pelo menos no consenso aí que eu e o Flávio nós chegamos, a melhor opção para servidor ainda é a configuração de IP manual, mas aí é uma exceção mesmo em relação ao DHCP. Como que a gente entende o processo de concessão de IPs em uma rede local? Então aqui a gente tem no lado esquerdo um cliente, uma estação, no nosso lado direito aqui um servidor. E aí a gente sabe que quando você chega lá na rede, seja uma rede Wi-Fi, seja uma rede cabeada, você coloca
a máquina, pum, acontece uma mágica aí e ela pega IP e começa a acessar a rede. Mas por trás disso, o que a gente tem? A gente tem algumas etapas, alguma comunicação que ela é feita. Então vamos tentar detalhar aí o que acontece por trás disso. Então o primeiro passo, quando a máquina entra na rede, ela envia uma mensagem via broadcast solicitando IP. É o que a gente chama aí de DHCP Discover. Feito isso, o servidor identifica essa mensagem na rede e ele responde essa mensagem de broadcast com o endereço IP e as informações de concessão do lease, por exemplo, o tempo de expiração do lease. Essa resposta de servidor aí é chamada de DHCP Offer. Temos aí o terceiro passo, que é o cliente sinalizar que ele aceitou a oferta do servidor e depois disso ele manda um DHCP Request, tudo via broadcast, informando que ele aceitou essa oferta. E o último passo é um DHCP ACK, que nada mais é que o cliente é configurado com o novo endereço IP e o servidor responde com uma mensagem para o cliente, falando que o processo de concessão foi encerrado. E aí a máquina cliente ela está com o novo IP e o processo é encerrado. Para a gente memorizar as etapas do processo de concessão, alguém aí deve ter algum familiar, algum vizinho ou algum conhecido que chama DORA. Então, a gente pensando aí nesse processo de Discover, Offer, Request, ACK, se a gente lembrar da DORA, aí a gente nunca mais vai esquecer essa etapa aí que um cliente leva para obter um IP via DHCP numa rede. Se a gente for detalhar, visualizar isso daí dentro do Network Monitor, tanto da estação, tanto do servidor, a gente vai ver uma tela mais ou menos como essa. A gente vai ter lá um Firm Summary, que a gente vai ver lá o broadcast saindo da origem 000 com destino 255.255.255 e aí a primeira mensagem é Discover. Se a gente for olhar o detalhe disso daí, a gente vai ver lá no Source Address o MAC Address da estação e como Destination Address vários Fs, que significa que é o broadcast. E assim por diante. Aí tem lá na camada IP dentro da pilha TCP o endereço IP, igual tem lá no resumo do Firm Summary, e o Destination, que é o 255.255.255.255. Isso vai acontecer para todas as etapas. Então, a gente está aqui no processo da offer, né, que o servidor faz para o cliente. Se a gente for ver no source ali, como esse netmon foi gerado através do servidor, ele já resolveu o nome, então tem lá dc01.contoso.local, o tipo de mensagem que é a offer, o MAC address de origem do servidor e sempre na resposta o destination broadcast. Aqui na pilha TCP, quando a gente vem na parte aí de internet, você vai ver que tem lá o IP de origem servidor, aí ele não resolve o nome, ele traz diretamente o IP, que é o 10.0.0.1, e assim por diante em todas as etapas. A gente viu aqui a offer, aí agora a gente tem o request, mesma coisa, origem do client com destino à rede, broadcast, o MAC address do client, o destino broadcast e assim por diante. E aí até o servidor encerrar a concessão mandando o DHCP ACK. Então, nesse pequeno resumo aí, a gente viu como que uma máquina na rede ela faz para obter o IP e o que acontece por trás se a gente instalar o Network Monitor tanto na estação quanto no servidor, mensagem a mensagem dentro dos pacotes até efetivamente ela adquirir o IP. Bem, pessoal, já explicado aí a parte da concessão do DORA pelos fechados, a gente vai falar agora sobre a alta disponibilidade em versões anteriores, né? Mais em específico que do Windows Server 2008 R2. Como nós podíamos trabalhar? A gente tinha uma opção chamada divisão de escopo, que é o Split Scope, né? O famoso Split Scope. Na questão do Split Scope, pessoal, a gente vai aqui até demonstrar aqui para vocês na imagem. A gente tinha a opção de, normalmente a gente configurava, administrador de redes configurava a opção 80/20, né?
que seria esse 80-20? 80% do escopo ficaria distribuído em um servidor DHCP, né, a gente chama de DHCP1, e outros 20% ficaria no meu outro servidor DHCP2. Esse modo, ele trabalha no modo ativo-ativo. Então, ou seja, os dois servidores DHCP vão estar distribuindo IP na minha rede. Um 80% e outro 20%. Nesse caso aqui, a gente configurou um escopo 192.168.1.100 até a rede 192.168.1.250, que é um total de 150 IPs distribuídos. Dividindo isso em 80% e 20%, nós temos 120 IPs distribuídos pelo DHCP1 e 20% sendo distribuído pelo DHCP2, que é 30 IPs. Ok, vamos simular aqui uma falha. Vamos supor que o servidor DHCP1 ficou indisponível nesse momento, né? Teve uma queda de energia lá no data center e ele ficou indisponível. O que ocorre? O que ocorre é o seguinte, pessoal, que ele estava armazenando ali 80% dos meus endereços IPs. Vamos supor que ele esteja trabalhando e distribuindo todos os endereços IPs, os 120 endereços IPs. Só tenho 20% no meu servidor DHCP2, ou seja, 30 IPs distribuídos. Onde fica esses 120 endereços IPs? O que ocorre com eles? Simplesmente eles não conseguem obter um novo endereço IP. O meu outro escopo só vai conseguir obter 20%. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma configuração manual no meu servidor DHCP2. Essa seria a solução. Então aqui, ó, coloquei o quadro. Nesse cenário, com a falha do servidor DHCP1, os clientes, ao tentarem renovar o lease, terão no máximo 20% do range disponível. Isto é, se o servidor DHCP não entregou nenhum IP para outros clientes. Bem claro deixar isso, né? No caso, se o servidor DHCP, como ele é um servidor ativo, o servidor DHCP2 também é um servidor ativo, ele vai estar distribuindo IP. Então pode ser que ele não tenha mais 30 IPs, pode ser que ele tenha 10 IPs, tenha 1 IP, e assim por diante. Você quer acrescentar alguma coisa nesse ponto, Chaves? Fica à vontade. Não. Já deixou claro que os dois servidores são ativos e na disponibilidade de um, o outro também está fornecendo IP. O que pode acontecer é uma máquina, ao renovar o lease, ela não conseguir, porque a faixa de distribuição do outro servidor já está ocupada ou ela não tem a faixa inteira. Então, é certeza que nesse cenário você vai ter indisponibilidade de clientes na sua rede. Com certeza. Passando para o outro cenário que nós tínhamos também, por exemplo, no Windows Server 2008 R2, nós poderíamos configurar o nosso DHCP, dois servidores DHCP, no Windows Failover Clustering. Essa questão aqui, nós estamos utilizando o recurso de Failover Cluster do Windows, tá? Diferente do recurso DHCP Failover, que é do Windows Server 2012, somente focado no DHCP. Então, nesse caso aqui, vamos ilustrar o cenário também. Nós temos ali a estação, né, na mesma rede, temos um servidor ativo DHCP1 e o outro servidor DHCP2 passivo, tá? Como eu tenho que configurar o meu Failover Cluster do Windows, eu tenho que ter uma storage compartilhado, né? Isso requer um investimento. Deixa eu também passar aqui já esses slides para ficar mais fácil. Aqui. Eu tenho que ter mais investimento, eu tenho uma maior complexidade de administração, né? Se eu tenho que ter uma storage, eu tenho que ter custo, né? Eu vou ter um único ponto de falha naquela storage. Se eu tiver que ter uma redundância, eu vou gastar mais dinheiro, vou ter maior investimento, vou ter que ter mais placas de redes, né? Ou seja, é muito mais complexo. A gente vai mostrar no DHCP Failover 2012, vocês vão ver que é muito mais fácil configurar alta disponibilidade e você pode ter a opção de ativo também, tá? Não somente ativo passivo e balanceamento de carga entre eles. A gente simulou também o mesmo caso. Tá, o mesmo escopo, 192.168.1.101 até 192.168.1.250. Então, eu tenho um total de 150 IPs para ser distribuídos. Vamos simular uma falha. O servidor DHCP1 ficou indisponível. O que ocorre é que o servidor DHCP2 vai assumir a função. Que ficou indisponível. O meu servidor DHCP2 vai ficar ativo e vai atender os 150 endereços IPs que estava sendo entregue pelo servidor DHCP1. Nesse cenário, com a falha do servidor DHCP1, o servidor DHCP2 deixa de ser passivo e se torna ativo, assumindo o controle do servidor de DHCP como um todo, sendo responsável pela administração de todos os IPs do range e gerenciamento do tempo de lease e configuração.
Ô, Honda, só um adendo. Dentro desse cenário de Windows Failover Clustering, além do custo de storage, até o Windows Server 2008 R2, para você ter um serviço de cluster, a versão dele tinha que ser Enterprise. Então, isso também eleva o custo dessa implementação. Então, além de storage, além do esforço administrativo, a equipe técnica tem que ser uma equipe técnica que conheça bem, não é qualquer pessoa que sabe mexer com cluster, tem essa questão também da versão do Windows. Até o Windows Server 2008 R2 tinha que ser a versão Enterprise, que então, o custo dela é elevado comparando com a versão Standard. Com certeza, bem colocado o ponto aí, Chaves. Concordo. E realmente você tem um custo maior com versão de sistema operacional, licenciamento, você tem custo com storage, você tem custo com placas de redes a mais nos servidores, você tem que ter conhecimento de failover cluster do Windows, além do DHCP, ou seja, uma série de fatores que você eleva quando você vai utilizar o DHCP Server no Windows Server 2012. Ok, a gente falou das versões aí que suportadas anteriormente, né? Que é a divisão de escopo e o failover cluster do Windows. E vamos falar agora o que interessa, né? DHCP Failover no Windows Server 2012. É um novo recurso, né? Que ele foi introduzido desde o Windows Server 8, tá? Na versão beta. DHCP Failover se chama o recurso. Ele trabalha de duas formas, o DHCP Failover, que é o Load Balance e o Hot Standby. Tá? A gente vai explicar esses dois modos aqui. Nesse primeiro instante eu vou falar um pouco sobre o Load Balance. Como funciona o Load Balance? Ele realmente faz o balanceamento de carga, né? Como se diz o próprio nome, né? O modo Load Balance, balanceamento de carga. Eu tenho o servidor DHCP1 ativo e eu tenho o servidor DHCP2 ativo também. Nesse modo eu posso configurar ali, por exemplo, 50% e 50%, ou seja, 50% no meu escopo de endereço IPs vai ser entregue pelo DHCP1 e 50% vai ser entregue pelo meu servidor DHCP2. Isso em alta disponibilidade, pessoal. Eu coloquei também a indústria ali o mesmo cenário de escopo de endereço IP. Então, basicamente, quando a gente vai configurar, eu vou demonstrar isso para vocês no laboratório, quando a gente vai configurar o failover DHCP, esse modo já é um modo padrão, tá? Se você der um next finish, ele vai instalar e vai configurar o load balance. Tá? Ele é um modo padrão, normalmente, que você configura. Os dois servidores atendem simultaneamente os endereços IPs e opções de clientes em uma determinada rede. As solicitações do cliente têm as cargas balanceadas e compartilhadas entre os dois servidores. É exatamente isso que eu comentei já com vocês. Normalmente, esse cenário a gente utiliza na nossa rede, na mesma rede subnet, né? Sem ter sites remotos. Normalmente, tá? Esse é o melhor cenário para utilizar esse caso. Bom, vamos lá. O outro modo que a gente tem dentro do Windows Server 2012, além do Load Balance, é um modo que chama Hot Standby. Como que o Hot Standby funciona? Ele é semelhante, veja bem, ele é semelhante apenas ao Windows Failover Cluster, onde eu tenho um servidor com papel de ativo e um servidor com papel passivo. Então, da mesma forma como lá atrás, também na questão do split, que a divisão de escopo a gente fazia nas versões anteriores, quando eu configuro ele em modo Hot Standby, eu consigo reservar uma porcentagem do meu escopo total para o servidor passivo, para casos de falha no servidor ativo, nesse caso aqui no servidor DHCP1. Então vamos lá, o resumo. No modo de Hot Standby, dois servidores operam em uma relação de failover em que um servidor ativo é responsável pela concessão de endereço IP e pelas informações de configuração para todos os clientes em um escopo ou subnet. O servidor secundário assume essa responsabilidade se o servidor primário estiver indisponível. Fazendo um adendo do texto que a gente colocou aqui. Quando a gente trabalha no Windows Server 2012 com DHCP Failover, seja no Load Balance, seja no Hot Standby, os dois servidores, cada um tem a sua base de dados localmente. Porém, toda alteração que é feita no escopo, essa alteração é replicada entre os dois servidores. Quando eu digo toda alteração,
até mesmo quando um cliente vai lá e pega um IP e ele tem lá a informação do lease. Essa informação é replicada para o outro servidor, seja em load balance, seja em hot standby. Um outro adendo que também é legal de fazer é que a relação de failover, seja o modo qualquer, o load balance e o hot standby, ela é feita por escopo e não por servidor. Então eu posso ter um cenário que eu tenha 3 escopos no servidor. E aí eu falo que esse escopo vai estar em relação de failover com os 2 servidores, porém os outros 2 não. Ou seja, eu vou ter alta disponibilidade apenas de um escopo. Uma outra coisa interessante também do DHCP failover no Windows Server 2012 e no R2, que também se aplica, esse recurso é um recurso que veio a partir de 2012, tem também no R2, é que assim, eu não posso ter um escopo em alta disponibilidade em 3 servidores. A limitação são 2 servidores. Porém, eu posso ter um servidor que um escopo dele fala, por exemplo, entre DHCP 1 e 2, e eu tenho um outro escopo que fala com o servidor DHCP 2 e 3. Isso também é possível. Ô Chaves, então nesse cenário eu posso fazer um site central e vários sites remotos, né? Sim, a gente pode ter aí o site central, que é chamado de HubSpoke. Eu posso ter esse servidor, vamos dizer assim, centralizando todos os escopos da minha rede e ter lá na localidade um servidor DHCP distribuindo apenas o range daquela localidade, e nas outras 2, 3, 4, infinitas localidades que eu tiver, esse servidor que está no meu data center, aí no meu site HubSpoke, ter a configuração de alta disponibilidade. A única observação é que a gente, como eu expliquei lá atrás no processo do Dory, ele faz um broadcast. Então o broadcast normalmente ele não é passado para rede. Normalmente não, ele não é passado entre redes WAN, os dispositivos de rede bloqueio. Então, se você tem dispositivo Cisco, você precisa ir lá e configurar o IP Helper Address. Você tem que configurar o Relay Agent, para, na caso de falha de servidor de localidade, o servidor que está no data center conseguir distribuir IP para aquela rede, para aquela localidade. E a questão também do failover, que eles conversam também na porta 647, na TCP. Exato. Nesse cenário, se você tiver um firewall no meio do caminho, a comunicação entre os 2 servidores de DHCP em failover, ela é sempre feita na porta TCP 647. Então, essa porta tem que estar aberta no seu firewall, senão os servidores não conseguem replicar entre si as informações daquele escopo. Beleza. Pessoal, tendo dúvidas, pode postar aí, tá, no que a gente vai respondendo, sem problema. Tá. Só antes da gente entrar nessas 2 opções que são bem importantes aí dentro desse assunto de DHCP failover, o Eduardo Anacleto ele postou uma dúvida lá atrás em relação ao cluster, né, lá na versão anterior. Se o servidor 1 voltar, se ele faz o failback automático. E aí ele deixa de ser passivo, disponível e volta a ser ativo. Até respondi aí para ele que no cluster existe a opção de você configurar o failback, mas por padrão o servidor não volta como ativo. Você tem que ir lá e chavear o nó. Mas existe essa configuração aí que você pode fazer para ele voltar como ativo. É exatamente a configuração que a gente vai falar agora, né? Exato. Então vamos lá. Dentro do DHCP, no 2012, quando você trabalha em failover, ele tem algumas opções. Tem até um printzinho aí de como essas opções são mostradas na hora de configurar. A gente quer ressaltar essas 2 configurações porque elas influenciam muito em um cenário de desastre, quando você tem um servidor que está fora, que é a opção de Maximum Client Lead Time e State Switchover Interval. O que é o Maximum Client Lead Time? Ele é uma configuração que, num cenário de desastre, onde você tem 2 servidores de DHCP no 2012, o servidor, um dos servidores falha, no caso de load balance, um dos servidores falha, o que acontece? O servidor está lá distribuindo IPs.
Essa configuração de Maximum Client Lead Time, ela é exatamente o quê? O tempo temporário do lease que esse servidor vai distribuir o IP para novos clientes, até que o servidor que deu problema, seja uma intermitência de rede, alguma coisa, volte a operar na rede. Então, assim, eu explicando fica meio confuso, talvez não fique muito claro, mas o importante saber é que esse parâmetro ele não pode ser 0 e o padrão dele é de 1 hora. Porém, você pode alterar, você pode aumentar e você pode diminuir. Aí vai de acordo com o seu ambiente e com a criticidade dele. Eu acredito que o tempo de 1 hora é um tempo muito bom. Só vou dar mais um exemplo, antes do Ronda explicar o que é o State Switch Over Interval. Quando eu falei do lease temporário, vamos supor o seguinte cenário. Eu tenho um range de IP, eu tenho um escopo, e eu configurei nesse escopo o padrão de 8 dias de lease. Ou seja, minha máquina pegou IP hoje, dia 6 de novembro de 2014, ela vai buscar um novo IP no servidor DHCP um período de 50% do meu lease. Ele vai tentar renovar. Então, seriam daqui 4 dias, que aí daria aí no dia 10. Se ele não conseguisse, ele ia ficar tentando, de acordo com o padrãozinho que tem lá, que eu não lembro agora de cabeça, até estourar os 8 dias. O Maximum Client Lead Time sobrescreve essa configuração e o lease dos clientes que pegaram o IP no período que o servidor principal esteve fora e atribui a 1 hora. Ou seja, a cada 1 hora o cliente vai tentar renovar o IP e tentar ver se ele consegue essa renovação. Então, talvez falando, sem demonstrar, só no PPT não fique muito claro. Mas no laboratório a gente vai mostrar e acho que vai abrir assim a mente, a gente vai entender melhor o que é esse conceito aí do Maximum Client Lead Time. A questão do State Switch Over Interval também é uma opção muito importante ser configurada no DHCP Failover. Ele é uma opção que não vem habilitado por padrão, tá? Nós temos que habilitar essa opção. Eu acho bem interessante essa opção. Basicamente, o que ele faz? Ele faz uma transição do estado do servidor partner, quando ele fica down, né? Quando ele tem algum problema, e ele vai, vamos dizer assim, colocar toda a responsabilidade que estava no servidor 1 para o servidor 2. Enquanto isso não ocorre, enquanto ele não faz esse switch over, seja de forma automatizada, que é esse intervalo que nós configuramos por padrão de 60 minutos, ou pode ser menor ou mais alto, enfim, depende da sua necessidade, você pode ir lá configurar, você pode também manualmente fazer essa transição para que o seu parceiro 2 assuma toda a responsabilidade de todo o escopo, né, de todas as solicitações, vamos dizer assim, dos seus clientes de DHCP na sua rede. Vou mostrando na prática também, fica mais fácil de entender, não é complicado, é bem simples essas duas opções, mas na prática fica muito mais didático e interessante também de se aprender. Bom, vamos para a demo. Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá? A ideia dessa demo aqui é realmente mostrar os dois cenários de failover, tanto load balance como hot standby. Tá? Antes disso, eu vou configurar aqui no meu servidor o failover DHCP, tá? Porque o meu lab aqui somente está instalado a role de DHCP. Só um minutinho para eu compartilhar aqui na tela. Enquanto isso, só explicar aí como que a gente vai dividir essas demos. A gente vai fazer um lab mostrando como que é o load balance e um outro lab mostrando como que é o hot standby e um pouquinho do comportamento desses dois. Aí, só explicando um pouco desse cenário, a gente tem um domain controller, nosso domínio aí chama The Walking Dead, uma homenagem ao seriado que voltou aí recentemente na 5ª temporada. A gente tem 2 servidores DHCPs, que é o DHCP1 e o DHCP2. E a gente tem 4 estações clients. Então, o nosso lab vai ser baseado em cima desse ambiente. Então, a gente consegue ver aí na tela do Honda como que está esse lab. E agora ele vai demonstrar aí como que é a parte do hot standby. Desculpa, load balance.
Tá conseguindo visualizar bem aí na tela? Sim, dá para ver. Beleza. Bom, como o Charles estava explicando, temos aqui dois servidores de DHCP, DHCP1 e o DHCP2. Eu poderia colocar o Domain Controller no servidor do DHCP, mas no nosso lab aqui a gente separou o servidor Domain Controller, Active Directory, e eu tenho aqui mais 4 máquinas clientes para demonstrar essas concessões acontecendo aqui na prática. Bem, eu tenho aqui no DHCP1, simplesmente eu tenho a role instalada, tá, do DHCP. Eu não fiz nenhuma configuração ainda, vou até abrir aqui para vocês verem. Eu somente tenho o meu servidor DHCP, nenhum escopo configurado, nenhuma opção, nada. Simplesmente eu instalei a role. Só vou demonstrar aqui rapidinho, para quem não sabe. Você vem aqui em adicionar role and filters. Next. É o famoso next, next, finish, tá, pessoal? Muito fácil. Seleciona o servidor, vem aqui na role DHCP server e next. Como eu já instalei, ele já vem aqui ticado, vem instalado. Outra opção também é via PowerShell, tá, pessoal? Ok, tem o meu servidor DHCP aqui. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Criar um escopo, né? Sem escopo a gente não consegue ir adiante. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, viu, Charles? Beleza. Quintas da TI, isso é bem sugestivo, né, o nome, né? Quintas da TI vai se chamar o meu escopo. Não vou colocar nenhuma descrição. Meu escopo vai iniciar no 192.168.1.21 e vai até 192.168.1.30. Opa, 30. Vou utilizar a barra 24 mesmo. Ok, não quero adicionar nenhuma exclusão, tá? Quero entregar todos os endereços IP disponíveis. O meu list aqui, eu vou diminuir um pouquinho ele, né? Ele está muito grande. É só para o nosso lado, tá, pessoal? Ambiente de produção, vocês veem o que é melhor, qual a melhor prática do que o cliente, para atender a melhor necessidade do cliente, tá? Então isso aqui pode variar um pouco, mas eu recomendo às vezes a gente sempre deixa para 8 dias mesmo, tá? Então eu vou deixar aqui 15 minutos, só para questão de laboratório, tá? Opções. Eu vou configurar algumas opções aqui, pelo menos o meu gateway. 168.1.1. Ok. Meu sufixo DNS, meu servidor DNS também. Vou adicionar. Servidor Win espaço longe. Quero ativar o escopo agora? Sim, não. Eu quero. Já vou ativar meu escopo agora. Vou deixar ele pronto. E aí finalizo o meu visitor. Ok. Está aí o meu escopo criado. Qual que é a segunda parte agora? A gente tem que configurar o failover, né? Não adianta, eu tenho aqui o meu escopo, só que eu não tenho o failover criado. Eu vou abrir aqui meu servidor DHCP2, pessoal, para vocês verem que eu também não fiz nada aqui, absolutamente nada. Já está aqui aberto. Tá? Eu simplesmente tenho somente a role instalada também no meu servidor DHCP2. Mais nada. O que vocês vão ver depois é que ele vai compartilhar o mesmo escopo com o servidor DHCP1, porque eles vão estar em failover. Então é muito simples também configurar o failover. Botão direito no escopo, que você quer configurar. Como o Chaves comentou na apresentação, a gente pode configurar failover por escopos, né? Então se eu tiver mais um escopo, posso configurar mais um failover. Então configure failover. Aqui eu vou selecionar qual escopo que eu quero atrelar a esse failover. Eu só tenho um escopo, então vou selecionar esse escopo. Quem vai ser meu parceiro, né? Como o Chaves também comentou na apresentação, a gente tem dois servidores de DHCP que fazem aí, o failover. Esse é o limite. Então eu vou adicionar aqui meu parceiro. Vou procurar ele aqui no meu TheWalkingDead.net. DHCP2. Resolveu um nome, ok. Já vem aqui já com o meu sufixo. Avancei. Esse aqui vai ser o nome do meu relacionamento, tá, pessoal? Aí fica também a critério de você adicionar aqui conforme as características da empresa e assim por diante. Ambiente laboratório, eu vou deixar aqui no padrão, tá? Não vou fazer nenhuma alteração nesse valor. Máximo Lead Client.
Client Lead Client Time, vou deixar aqui a opção de 2 minutos, lembrando que é ambiente de laboratório, tá? As duas opções que nós temos para configurar, Load Balance ou Hot Standby. Nessa demonstração eu vou demonstrar Load Balance. Quantos por cento eu vou deixar para cada servidor? Meu servidor local, o primário, e o meu servidor local e meu servidor partner server, meu parceiro. 50% é o padrão, tá? Posso também mudar essa configuração? Posso, fica à vontade também. No meu caso aqui eu vou utilizar também os 50% de cada um. Switch Over, como eu falei para vocês, essa opção aqui não é habilitada por default, tá? Então eu quero habilitar essa opção, tá? Porque caso o meu servidor falhe, eu quero que ele jogue toda a responsabilidade para o meu servidor que tiver up, tá? Meu servidor ficou com comunicação interrompida, eu quero que ele mova esse range para o meu servidor que está ativo, tá? Quando o meu servidor ele perde a comunicação, a princípio, ele fica com comunicação interrupta, tá? Esse é o primeiro status que ele fica. Quando ele fica down, quando esse parceiro fica down, esse servidor fica down, aí sim o meu outro servidor ele vai assumir a responsabilidade. E é exatamente isso que faz essa opção aqui, State Switch Over Interval, tá? Ele vai deixar o servidor down. A gente vai demonstrar aqui um pouco mais à frente que a gente tem essa opção de deixar ticado, que o Switch Over pode fazer de forma automatizada e qual o tempo que eu quero configurar aqui, ou eu posso também fazer isso de forma manual, tá? De repente eu estou lá, não quero aguardar o intervalo de 60 minutos que está configurado aqui no meu escopo e eu quero lá simplesmente falar com o meu outro servidor assumir a responsabilidade do meu range. Eu vou lá e consigo marcar e deixar meu servidor parceiro 1 down e o outro servidor assumir toda a responsabilidade. Vou deixar aqui 3 minutos configurado. Quero habilitar a mensagem de autenticação. Vou colocar aqui uma senha bem secreta para ninguém descobrir. O famoso password mock. Não posso falar qual é a senha. Password mock. Configurei meu failover. Está aqui pronto para ser usado, utilizado. Todas as opções que eu configurei. Isso pode ser editado depois também. Ok? Finalizei. Importantíssimo essas mensagens, tá, pessoal? Muita atenção aqui. Quando vocês estiverem configurando em algum cliente, seja também em laboratório, tá? Se atente a isso. Todos aqui têm que estar com sucesso, tá? Se tiver algum problema aqui, revise os seus passos, verifique se os servidores estão se comunicando e assim por diante. É muito importante que essa mensagem seja com sucesso todos, sem exceção. Close. Finalizei aqui meu failover. Tá? Como eu sei que está configurado meu failover, vem aqui no meu servidor DHCP2 agora, tá? Dei um F5 para atualizar minha tela e um passe de mágica aparece aqui o meu escopo compartilhado com o meu outro servidor. Bem rápido, né, pessoal? Logicamente, numa rede local aqui, Fibre Channel, né? Brincadeira, não é Fibre Channel não, mas é uma rede Wi-Fi que está bem rápida. Ele já fez aqui a transição com o meu servidor. E eu já estou configurado com o meu servidor aqui, DHCP1 e o DHCP2. Tanto que, se eu quiser editar essas propriedades do meu failover, eu venho aqui no escopo, novamente, Properties, Failover. Aqui é para me verificar as opções, tá, pessoal? Verifica as opções que está configurado, o nome do parceiro, que está atrelado. Então, ele é parceiro, o parceiro dele é o DHCP1. Está aqui. O modo que está configurado, Load Balance. O MCLT, 2 minutos. Switch Over, 3 minutos. O meu parceiro aqui está normal e o estado dele também está normal, 50%. Ok, eu quero editar essas configurações. Como é que eu faço? Vem aqui em PVB4, Properties, Failover. Vou selecionar o Failover que eu quero editar e Edit. Tá vendo? Eu posso também fazer todas as edições que eu fiz lá na minha criação do meu Failover. E essa opção que é muito interessante foi que eu comentei para vocês. Logicamente, está normal aqui as duas opções, tá? Então eu não posso marcar ele para down, certo? Mas caso um servidor aqui esteja fora, por exemplo, o servidor DHCP1, eu vou ter essa opção aqui para mim clicar nela e deixar meu servidor down e assumir toda a responsabilidade no meu servidor DHCP2. Tá dando para acompanhar as telas aí? Tá tranquilo?
Chaves, está acompanhando bem a tela aí? Está rápido? Bom, acho que sim. Bem, pessoal, então eu tenho meu failover aqui configurado, tá? Tem as mesmas opções aqui. Eu tenho meu range, que eu vou distribuir do 21 ao 30, ou seja, 10 endereços IPs disponíveis para ser distribuído. Não tenho nenhum lease ainda, nenhum cliente ainda foi atribuído DHCP. Não tenho nenhuma reserva. Aqui as opções que eu configurei no meu wizard lá, né, o meu gateway, meu DNS server e o meu sufixo. Alguma política que for atribuída também vai estar aqui. Bem importante falar esse ponto, tá? O que vai ser replicado vai ser tudo que está embaixo do escopo. Então, todas essas opções aqui, ó. Address pool, lease, reservation, scope options. O que não vai ser replicado? Eu saí aqui desse escopo, por exemplo, server options, não vai ser replicada essa opção com o meu outro servidor de DHCP, tá? Simplesmente vai ser só replicado essas informações que estão dentro do escopo aqui. Ok? Fica mais fácil aí para vocês entenderem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um IP, né? É o nosso objetivo. Tenho aqui minha máquina aqui, client 1. Também não tem nada essa máquina. Deixa eu... aqui. Essa máquina aqui somente está no domínio, tá? Desabilitei a placa de rede. Vou habilitar a placa de rede aqui. Vamos esperar que ele pegue o endereço IP. Ok, ó. Tá vendo? Já pegou aqui o theoptiondead.net. Vamos confirmar aqui com o pconfig, famoso pconfig, né? Já atribuiu o IP aqui 192.168.1.21, certo? Já está sendo atribuído. ipconfig/all, quero saber quem é o servidor da DHCP que está distribuindo para mim. E está aqui no servidor DHCP 192.168.1.11, que é o meu servidor DHCP 1, tá? Está atribuindo esse endereço IP. Logicamente, eles estão compartilhando o mesmo failover, o mesmo escopo, né? O que vai acontecer? Se eu vim aqui no meu servidor DHCP2, ele tem que estar também aparecendo no LIS. E assim por diante, né? Aqui também tem que estar aparecendo o meu LIS. Ok, está funcionando, está legal. Eu quero simular uma falha agora, né? Está muito bonito, eu quero ver o DHCP failover funcionando na verdade, né? Isso aqui do DHCP é tranquilo, vocês já viram. Vamos então simular uma falha. Então, como ele pegou aqui o endereço do servidor do DHCP1, eu vou derrubar o servidor do DHCP1, tá? Só para teste mesmo. Fácil simular essa falha, né? A gente para o serviço do DHCP, a gente não precisa derrubar o nosso data center aqui, nada. Desligar a chave de contato. Paramos o servidor do DHCP, o que vai ocorrer? Esse servidor aqui, ele está com problema, certo? Ó, já apareceu um xizinho aqui para mim. Veio no servidor 2, você vai ver que esse verdinho aqui do IPv4 vai mudar, já está uma setinha vermelha. Olha lá, a setinha. Tá vendo? Ele já está trabalhando aqui em failover. Meu servidor, meu cliente está com IP ainda? Eu configurei barral, sim, tá. A concessão dele está aqui, configurada aqui, ó. Tranquilo. Eu vou fazer aqui agora. Vou adicionar mais um cliente na rede. Primeiramente, vamos ver como é que está a configuração dele aqui. Property, failover, editar. Olha aqui, ó. O parceiro já perdeu a conexão, ó. Lost contact with partner. O que isso quer dizer? Que o meu servidor DHCP2 não está conseguindo contactar o meu servidor DHCP1. Certo? Caso eu queira que assuma já a responsabilidade antes de estourar esse valor aqui que eu configurei do switch over, eu posso clicar aqui em Change to Partner Down e ele vai assumir toda a responsabilidade para ele. Ok? Mas não é o caso, eu quero esperar o meu switch over ocorrer. A gente acabou de fazer o teste agora aqui, ó, 23h55. Vamos aguardar os 3 minutos ocorrer para que ele possa fazer o switch over. Ô Honda, antes disso, sobe o client 2. Ah, sim, sim. Vamos subir aqui o nosso client 2. Enquanto o servidor 1 está fora. Vocês vão verificar que ele também vai ser atribuído IP do servidor DHCP 2, tá vendo? Meu client 2 é um cliente novo, acabou de logar na rede, veio lá no executivo fazer uma apresentação na nossa empresa, acabou de espetar o notebook dele na rede, novo, e pegou o endereço IP. Ele nem sabe que meu servidor DHCP1 está fora. Ele E o lease dele? E detalhe, olha o lease aqui, ó.
Exatamente 2 minutos. Vou mostrar aqui na prática. Over, edit. Quem é 2 minutos aqui, ó? Meu Maximum Client Lead Time. É exatamente esse valor que ele vai atribuir, 2 minutos, que é o meu easy temporário. Por quê? O meu servidor 1 está fora, né? E ele vai atribuir esse valor temporariamente até que ele retorne. Então, enquanto o servidor 1 não retornar, ele vai estar atribuindo esse valor. E ele vai renovando em tempos, em 2 minutos, tá? Ele não vai atribuir o meu lease do meu escopo, que é 15 minutos. Tá vendo? Vou atribuir 15 minutos, como vocês viram. Ele simplesmente vai pegar 2 minutos. Só guardar aqui até 23h57, ele vai pegar e vai renovar por mais 2 minutos. Vai para 23h59. Agora a gente tem que aguardar o nosso switch over funcionar, né? A gente pode também ver isso via PowerShell. Vocês vão verificar aqui, opa, parceiro já está down. Quer dizer, o meu switch over já fez a virada já para o meu servidor. Vamos ver aqui o nosso escopo. Over, edit. Tanto eu posso verificar essa função via NMC, tá? Via DHCP Manager, como PowerShell também, tá? Olha lá, ó, já está como partner down. Tá vendo? Já assumiu toda a responsabilidade do escopo. Isso quer dizer, se eu subir mais um IP, mais uma máquina client, o que vai ocorrer? Ele vai conseguir atribuir o endereço IP também tranquilamente. Deixa eu limpar aqui, fica mais fácil a visualização. Tranquilamente no meu lease time NCLT de 2 minutos. Por quê? Meu servidor DHCP 1 está fora. E quem está atribuindo o meu servidor DHCP 192.68.1.12, né? Ou seja, é o servidor DHCP 2 que eu atendo. Honda, posso fazer só uma observação? Claro, fica à vontade. Nesse cenário de load balance, por mais que o servidor não fizesse o chaveamento e assumisse o range total de IP, do escopo, como ele está em load balance, lembrando que ele tinha 50%. Ou seja, ele ia conseguir distribuir 5 IPs. Porém, se ele tivesse distribuído esses 5 e subisse um sexto, aí ele não conseguiria. Aí Exatamente. ele precisaria assumir o controle de todo o range, para aí sim ele conseguir distribuir novos IPs. Exatamente. Aqui, vamos mostrar aqui. O que isso quer dizer? Ó? O meu partner só pode assumir 50%. Ele só vai poder assumir os 100% quando o meu parceiro estiver down. Tá, pessoal? Ele não consegue assumir os 100% se o meu parceiro não estiver down. Se tiver como parceiro aqui interrupto, conexão interrupta, ele simplesmente não vai assumir os outros 50%. Né? Ele só vai assumir só o que está limitado a 50%. Parceiro está down, ele pode assumir os 100% normalmente, sem problemas. Boa observação, Charles. Obrigado. É que nesse cenário aí a gente só tem 4 clients e a gente está distribuindo 10 IPs. Mas eu poderia adicionar placas novas de rede nas máquinas e conseguir mostrar. Fica um pouco complicado porque, assim, para a gente subir mais clients ou mais placas, o lab fica um pouco complexo e aí a nossa máquina acaba não aguentando. Mas que a configuração seja boa, é meio limitado. Vou adicionar aqui uma placa, deixa eu ver. Quando ficar assim que ele vai dar um problema. Bom, vou desconsiderar esse client aqui, tá, pessoal? Deu um problema ficar me adicionando na segunda placa de rede. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar agora ao meu servidor de DHCP1, de volta, né? Qual vai ser o processo? Vem aqui, Start. Running. Ele já vai assumir todo o escopo, os 50% dele? Não, ainda não, né? Ele vai começar a fazer a transação entre os dois servidores. Vamos ver aqui que o status dele ainda está down. Né? Até que o status fique normal, o servidor DHCP 2 ainda é responsável pelo escopo. Então a gente tem que aguardar um tempinho até ele fazer essa replicação entre o servidor DHCP 2
para o servidor DHCP1 e atualizar as informações dele. A gente tem que aguardar aqui um pouquinho agora, demora aí, dependendo da nossa rede, de todos os IPs e assim por diante. Enquanto isso, mostra o cenário de recover, ou o status que ele coloca lá, recover rate, via PowerShell. Isso aqui é importante também, a questão de estatística. Ele vai mostrar quantos endereços IPs eu tenho aqui, está livre, quantos estão em uso, qual a porcentagem que está sendo utilizado. Tá? A questão também do recover, a gente pode ver aqui no Event Viewer. Application. Vamos guardar aqui. DHCP Server. E a gente vai mostrar toda a operação aqui acontecendo. Vai mostrar que meu parceiro ficou down. Começando a estabilizar a conexão. E assim por diante, tá vendo? Recover Wait. Esse aqui é exatamente o processo que está como Recover Wait, tá, pessoal? É exatamente a sincronização. E é quando ele está fazendo o recover do servidor. Tá? E Wait para Done. Partner down para normal. Vamos esperar que ele esteja realmente normal, né? Aí está ele, normal, verdinho, já replicou as informações, replicou já os endereços de peso aqui disponíveis. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar um cliente 4 que eu tenho aqui, vou habilitar essa placa de rede aqui, vamos ver como ele suporta. Opa, não ativei meu Windows ainda, né? Então, vamos ver aqui. Tá vendo? Ele já conseguiu atribuir, calma aí, ele está ainda atribuindo do IP do servidor SP2. Vamos aguardar ainda mais um pouquinho até ele fazer essa replicação. Honda, você está em load balance, então não necessariamente é o servidor 1 que vai entregar o IP. Bom, bem lembrado, Chaz, bem lembrado. O load balance tanto ele pode entregar para o servidor DHCP1 como o servidor DHCP2, tá? Não necessariamente o servidor DHCP1. Quando a gente trabalha em hot standby, sim. Quando eu voltar no servidor DHCP1, ele é o primário, então ele vai assumir. Ó, ver aqui se você vai pegar novamente do servidor DHCP2. Pegou aqui no IP. Tá? Ele voltou a pegar realmente do servidor DHCP2, mas não tem problema porque ele está em load balance, então ele realmente vai estar distribuindo a carga entre eles. Quer acrescentar mais alguma coisa, Chaves? O teste que eu tinha para fazer do failover era esse. Não, tá legal. Vamos tentar agora ver um pouquinho do hot standby. Enquanto você estava apresentando aí o load balance, eu caí 2 vezes da sessão. Vou tentar apresentar aqui um pouquinho do hot standby, até tentar ser breve. O Hélio me fez uma pergunta via chat, aí assim que eu apresentar o hot standby, a dúvida dele é uma dúvida muito pertinente, é uma dúvida em relação à migração, como se comportaria, como proceder em
num cenário desse. Vou falar rapidinho de hot standby, vou pular algumas etapas, porque você já falou. Então, no meu caso aqui, eu já tenho o meu escopo configurado. Tá aparecendo aí, tá tudo certinho. Tranquilo, visualizando bem aqui. Tá, já estou com o DHCP aqui, já tenho o meu escopo configurado. A única coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir o tempo de lease para colocar 6 minutos, para mostrar depois ele renovando. Mesmo esquema, quintas ATI, do 21 ao 30. Vamos lá, configuração do failover. Tenho duas opções para configurar o failover. Aqui diretamente no escopo. Como que no caso eu tenho um único escopo, eu poderia fazer aqui e configurar. Ou em cima no IPv4, configuro failover e seleciono os que eu quero ou todos. Se eu tivesse mais de um escopo, eu poderia criar mais de um tipo de configuração. Eu vou passar rapidinho porque o Honda já demonstrou. Só uma informação. Aqui são servidores que eu tenho autorizado no meu AD. Então ele já me lista, eu já seleciono quem eu quero e avanço. Bom, vamos lá. Eu vou colocar como se fosse um Virtual Server Name Cluster, vai me chamar DHCP00. Meu maximum client lead time vai ter 2 minutos. Meu modo de operação vai ser load balance. Com isso, as minhas opções aqui mudam. Hot standby. E aí eu tenho como dizer aqui, qual vai ser o papel do servidor que é o parceiro, no caso DHCP02. Ele vai ser standby, ele vai ser ativo. Nesse meu cenário, ele vai ser standby. Essa opção de Address Reserved for Standby Server, é uma configuração que eu falo. Lá no meu escopo eu estou distribuindo 10 IPs, ou seja, 10 IPs corresponde a 100%. Eu configurando 20% de reserva para o meu servidor standby, significa o quê? Que o meu servidor primário, o servidor que vai estar ativo, vai distribuir apenas 8 IPs. Então, essa é uma configuração que a gente tem que ficar atento no ambiente de produção, porque de acordo com o seu escopo, com o seu range, você colocar uma porcentagem aí para o servidor standby, é uma porcentagem que só vai ser utilizada em caso de desastre no servidor ativo. Ou seja, tem que tomar muito cuidado. Eu já fui em cliente que tinha problema de escopo, tinha problema de estouro de escopo, e aí ele ainda ia lá e configurava isso daí com um número alto, achando que ele tinha alta disponibilidade. Na verdade, ele só aumentava o problema dele. Vamos lá, State Switchover Interval, eu vou colocar para 3 minutos. E a nossa senha nada secreta, password de padrão mock. Eu não tenho problema em falar, o Honda, ele segura aí, faz um charme, não tem problema, é password de padrão mock. Essa é uma senha que você pode colocar qualquer, você só digita ela de um lado, não precisa digitar ela do outro lado. Uma senha para os servidores comunicar e ter interação neles. Só que também não é obrigatório, então ou você configura ou você não configura. Isso aqui é um resumo do meu escopo. Nome da relação de failover, DHCP00, MCLT, o modo hot standby e State Switchover Interval, 3 minutos. Então vamos lá. Eu posso só fazer um adendo só, Chaves? Claro. Essa questão da reserva, pessoal, que o Chaves configurou de 20%, funciona mais ou menos assim. Quando o servidor Partner 1 ele fica fora, né, no primeiro momento, ele vai ficar com o status Communication Interrupted, que é aquele parceiro que fica perdido, né, que eu demonstrei para vocês na tela do DHCP. Ele vai só poder entregar nesse momento que o parceiro tiver com o estado Communication Interrupted, somente 2 IPs, no nosso caso 20% aqui, com base nos 10 endereços IPs. A partir do momento que o parceiro ficar down, ele fez o switch over, ou manualmente você foi lá e marcou a opção para change parceiro down, ele vai poder assumir totalmente o escopo. Beleza, valeu Flávio. Dando sequência, todas as mensagens falando que adição do escopo, desabilitar o escopo no servidor parceiro, tudo com sucesso. Belezinha, fechamos. Venho aqui no meu DHCP2. Abro a console de DHCP. Meu escopo está aqui. Mesmo esquema. A gente foi ver o escopo está aqui, configuração, failover.
Aí ele fala aqui, ó, qual que é o papel desse servidor? É standby. Se eu colocar lá no meu servidor primário, ele vai estar aqui como ativo. Então vamos ao que interessa. Eu vou subir um cliente aqui agora. O meu cliente 1 também está ligado e também está com a placa desativada. Também tive problemas de ativação do Windows. Vamos lá. Vem aqui na minha placa, faço um enable. Legal, clicar a placa, vamos abrir o CMD, ipconfig/all, vamos ver qual que IP que ele pegou. Então tá aqui, 92.168.1.21. Uma coisa interessante, quando você trabalha em DHCP failover, o primeiro lease do cliente sempre vai ser o máximo client lead time. Então por isso que aqui ele está 2 minutos e não está o período que eu configurei lá de lease. Então, ao passar desses 2 minutos, ele vai renovar e ele vai trazer o total do lease. E aqui ele falando aqui em meu DHCP Server, que é o final 11. Vamos voltar aqui no DHCP, só para confirmar, tá aqui ó, p-address 192.168.1.11. Vou voltar no meu cliente 1. A tela. Aqui, ó, ele já passou os 2 minutos que ele obteve o lease e já renovou pelo período que efetivamente eu configurei no meu escopo, que são 6 minutos. Vamos agora parar o servidor DHCP1 para ver o que acontece com esse cara. Então, estou parando o serviço dele. Então, tá aqui, ó. Não foi possível localizar o DHCP Server. A gente vem aqui no DHCP2. Eu vou visualizar sua tela, essa alteração que você fez. Parou no desktop, no CMD, no plano de comando. Honda. Acho que deu problema no áudio dele. Acho que o Rodrigo caiu. Charles, a gente está conseguindo ver ele visualizar a sua tela, mas não está conseguindo te escutar, cara. A gente está conseguindo visualizar a sua tela normal. Seu áudio não está funcionando. Eu vou tentar chamar ele no chat aqui, só um minutinho, pessoal. Vai lá. Voltando aqui ao nosso laboratório, tá? Tem alguns problemas com o laboratório, com a conexão do Chaves. Vou testar aqui para vocês aqui a questão do hot standby, tá? Que é a questão de um servidor ativo e o outro servidor fica como passivo, ok? Então, o meu servidor ativo é o meu servidor DHCP1, tá? Tá vendo aqui, eu já configurei, já deixei ele já configurado. Meu relacionamento é o mesmo, meu parceiro é o DHCP2. Qual é o modo de balanceamento de DHCP failover? Hot standby. A opção está ativa, tá? E o status está normal. Honda. Oi? Rodrigo, posso só fazer uma observação? Claro. Desativa o state switch, a parte do state switch interval, senão você não vai conseguir demonstrar ele pegando IP enquanto o servidor principal tá off.
Ele vai chavear só em 3 minutos. Isso, aí demora 3 minutos. Desativa essa opção. Só para aí depois você muda para Partner Down na mão. Só isso. Continue. Valeu. Beleza. Vamos verificar aqui que ele replicou essa informação. Opa. Já está desmarcado aqui. As mesmas configurações que estavam já configuradas no laboratório do Chaves, 20% no escopo. Então, como eu mostrei para vocês, está normal. Tem uma máquina aqui, client, que já está atribuída IP. Eu vou dar aqui, limpar novamente, pconfig. A gente vê o IP que está sendo atribuído, tá? Primeiro instante, tá sendo pegou o IP do servidor DHCP primário, tá? Porque o meu servidor DHCP2, nesse caso aqui, está como standby. Por isso que se chama hot standby, porque realmente ele fica em standby. E ele só vai assumir quando o servidor 1, no caso, der problema, tá? Então eu tenho aqui ele assumindo essa posição. Vamos já simular a falha, tá? A gente está com o tempo bem corrido aqui. Vamos parar no servidor DHCP1, onde ele está sendo atribuído IP. Como o cliente ainda tem o lease até 39. Vamos pegar um novo client aqui na rede. Vou habilitar aqui a placa de rede. Torcer que ele pegue endereço IP. ipconfig /all. E olha só quem já está assumindo ele aqui. Ó. Meu servidor estava como standby, já está assumindo essa funcionalidade. Tá? Vou pegar aqui meu outro cliente para fazer um teste. Confirmar que realmente ele está funcionando. Habilitado, já pegou em ESP, rede rápida, sim, config all, e está pegando aqui já o meu servidor DHCP. Detalhe, o lease, MCLT, tá? Maximum Client Lead Time, de 2 minutos que eu configurei. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar no servidor DHCP1, tá? Você quer fazer alguma observação, Charles? Fica à vontade, tá? Acho que o Charles não está mais na linha também. Eu vou voltar no servidor DHCP1. Deixa eu verificar aqui as opções no meu servidor DHCP2. Aqui. Ele já está vermelhinho com esse status. Nas propriedades dele. Eu vou transferir o meu parceiro para down. Ok? A comunicação de interrupta vai passar para parceiro down. Eu confirmo. Essa opção aqui ocorre quando eu habilito o switch over. Ele acontecer daqui a 3 minutos, como eu habilitei. Meu parceiro está down. Isso quer dizer se eu vim aqui na minha outra máquina. Cadê? Habilitá-lo. Ele vai estar pegando o endereço IP do meu servidor DHCP2. Ok? Vou subir meu servidor DHCP1 novamente. Vou esperar aquele tempo de replicação, que demora um pouquinho, até ele estabelecer. Nesse caso aqui ele está como recover wait, aguardando, né? Até o servidor DHCP estabelecer a sincronização com o servidor DHCP2. Enquanto isso que eu vou... dar um release nesse cara aqui. Ok, não tem o endereço IP. Aguardar aí o tempinho de replicação dele. Como eu falei, pessoal, na demonstração anterior, esse tempo aqui de replicação ele pode demorar como 1, 2, 3 minutos, dependendo da rede que você tem, tá? No caso aqui está demorando um pouquinho. Vamos aguardar mais um instante. Como eu falei também, a gente pode fazer toda a administração via PowerShell. Então, se eu vir aqui e verificar, a gente consegue ver que meu parceiro ainda está down. Tá? Só vai funcionar quando ele ficar
normal, né? O state normal. Então tá down e ele ainda não fez a sincronização correta. E o standby é o cara que assumiu a função. Ser um pouco paciente com o servidor da DHCP, aguardar mais uns instantes. Deixa eu ver como é que está correndo aqui nos logs. A gente ter certeza que realmente está ocorrendo o processo de recover. Olha lá, está em recover wait ainda, tá? Então, a gente tem que aguardar mais uns instantes, até ele... Opa, foi para normal. Deixa eu olhar essa última mensagem aqui e ver o que ele está normal. Então, se a gente vir aqui no servidor, dá um F5 para atualizar o status dele, está verdinho. Vamos verificar aqui no PowerShell para ver como ele também funciona. Também está com state normal. Ok? O que eu vou fazer agora? Pegar minha máquina 4, que não tem nenhum IP, está com uma pipa, né? Famosa pipa, e vou fazer um renew para ele pegar no servidor da DHCP. Ok. E ele está apontando exatamente para o meu servidor da DHCP1, ou seja, meu servidor primário, que é o ativo, né? Ocorreu a falha, simulamos aqui a falha no servidor da DHCP1, o servidor da DHCP2 assumiu depois do switch over, no caso eu fiz um change manual, né, para o meu partner ficar down, então ele assumiu toda a carga e responsabilidade dos meus clientes. A partir do momento que ele estabeleceu a conexão, fez toda essa transição, que demora um pouquinho, como vocês viram, ele vai assumir novamente como primário, certo? Se a gente vir aqui nas propriedades do escopo, failover, a gente vai verificar aqui que ele é um servidor ativo, né? E esse servidor, logicamente, que não é o client, é o servidor, tem que estar em modo standby. Atualizar aqui no escopo, failover, modo standby. Ok? Vou voltar aqui para a apresentação. A demo era isso. Desculpa a interferência que nós tivemos aí, tá, pessoal? Como o Guiroto falou, imprevisto ocorre. A gente trabalha no mundo de tecnologia, a gente tem que estar preparado para essas situações, né? Se for o caso, se vocês não ficou bem esclarecido para vocês, a gente pode depois demonstrar isso posteriormente em um outro webcast ou fazer algum vídeo, tá? E agora é o momento para tirar dúvidas. Dúvidas, fiquem à vontade. Sei que é tarde, sei que todo mundo está cansado. Amanhã é sexta-feira, vamos todo mundo trabalhar, assim espero. Fiquem à vontade aí, podem perguntar e estamos aqui para resolver aqui, para responder para vocês na medida do possível. O Chaves também está... Chaves, você está ainda aí? Consegui voltar. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas estou por aqui. Sim, sim. Acabei de demonstrar aqui a questão do hot standby, tá? E estava me desculpando aqui a questão de problemas que a gente teve aí de rede aí do laboratório. Legal. O Hélio Pinto, ele me chamou via chat na hora que a gente estava falando dos modos, tal, versões antigas, como está no 2012. Ele me fez uma pergunta que eu acho bem pertinente, que é em cenários de migração, como proceder. Aí ele comentou a questão do NetSH, para exportar o escopo e depois importar isso daí, quais são as etapas, se isso pode, se pode dar problema. E Perfeito. Isso daí é bem simples. As etapas são praticamente as mesmas etapas se você fosse migrar, por exemplo, de um 2003 para um 2008. NetSH Export, NetSH Import. Só que como você vai estar trazendo para um cenário de DHCP failover e levando em consideração que o failover ele é feito por escopo e você configura o failover depois dos escopos estarem já configurados no seu servidor, então você faz um import apenas em um único servidor. Então eu faço o export, seja via NetSH, seja via PowerShell com Windows Server 2032,
Na hora de eu fazer o import para o 2012, se eu fiz o export via NetSH, eu faço o import via NetSH. Se eu fiz o export via PowerShell, eu faço o import via PowerShell. Após eu feito o import no servidor, que será o primário, ou se for no load balance, você só vai fazer o import em um servidor. Fez o import, aí você configura o failover para aqueles escopos que você quer que tenha alta disponibilidade. Então, num cenário de migração, pode sim utilizar NetSH, fazer igual fazia, só que na hora de configurar o failover, faz o import só em um servidor, configura o failover depois de acordo com as opções da sua rede. Seja reserva de IP via Hot Standby, seja load balance 70-30, 80-20, 50-50, é bem tranquilo. O único ponto de atenção nisso daí é que como você faz o failover é só por escopo, todas aquelas opções de server options que estão configuradas para aquele servidor e não para aquele escopo, isso não é feito no failover. Então, quando você faz um import do NetSH, se você tiver lá, por exemplo, uma opção TFTP 150, que é para servidor, no que você fez o import, ou seja, naquele que você restaurou o backup do seu servidor 2008 no 2012, ele vai trazer a opção TFTP 150. Só que no servidor 2 ele não vai ter. Por quê? Porque ele só faz o failover de escopo. Então, o que você tem que fazer? Ir lá no servidor 2 e criar essa option na mão. Não tem outra forma. Ou PowerShell, né? Ou PowerShell, que também é manual. É o que Você pode fazer, se você tiver muitas opções dentro aí do seu escopo, fazer um scriptzinho em PowerShell, ele vai lá e adiciona tudo no isso. É como eu demonstrei para vocês, pessoal, na apresentação, na demonstração. Só vai replicar tudo que está dentro do escopo. Somente as opções que estão no escopo. Se estiver fora do escopo, ele não vai replicar com o servidor, no caso o failover, com o seu parceiro. Beleza? Dúvidas? Não estou vendo dúvidas aqui. Hoje o Quintas. Hoje o Quintas está top, conteúdo da prova 70-411. É exatamente isso, cara. O conteúdo da 411 aborda o DHCP, assim como o da 412 também, questão de failover cluster e assim por diante. Pessoal, o nosso tempo acho que já estourou um pouco, né, Guiroto? Não, tranquilo. O que a gente preza aqui é o conhecimento. Opa, legal, cara. O pessoal tá gostando aí, então, cara, meia hora a mais, meia hora a menos de conhecimento da galera é sensacional. Show de bola. Pessoal, nosso canal tá aberto, tá? Aqui tá a realização do evento. Nossos e-mails, o meu é flavio.ronda@hotmail.com. Podem mandar e-mail de dúvidas relacionadas ao DHCP, o Windows Server, o Chaves também está aí para colaborar, tá? Conte com o nosso apoio. E obrigado aí ao Guiroto e ao Eduardo Senna aí pelo espaço aberto e pela colaboração. Valeu, pessoal. Chaves, você quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, muito obrigado aí por esse tempo. A gente acabou estendendo um pouquinho aí do tempo. Desculpa os imprevistos, minha conexão tá uma bagunça só. Sabe como que é, né? Vivo, Speed, essas coisas é complicado. Mas agradecer aos organizadores aí do Quintas, mandar um salve para a galera do Odebrecht, o Roberto, o Eduardo, o Thiago, o Hélio, e para toda a galera aí que participou, muito obrigado. Se tiverem dúvida, quiserem entrar em contato, qualquer coisa, adiciona no Skype, rodrigo.chaves@outlook.com. Show de bola. Agradecer mais uma vez, em nome da organização do Quintas ATI, ao Flávio Ronda, ao Rodrigo Chaves pela excelente apresentação de hoje. Foi bem construtiva. Estendo o convite do Thiago Guiroto e do Eric Albuquerque para apresentação nos próximos Quintas, né, de 2015. E agradecer a todo mundo que está conectado com a gente até agora. Foi show de bola. Tem os contatos aí dos nossos canais, né, o nosso portal, o canal do YouTube.
Agradecer o apoio do portal GSTI e fiquem atentos no próximo Quintas ATI, que vai ser Entendendo o MDOP 2014, ok? Eu vou parar a gravação agora. Eu peço que quem estiver na sala continue, que a gente tem uma pequena pesquisa de satisfação para a melhoria do Quintas. Muito obrigado e até a próxima.